A igreja é um organismo vivo. Amém? Ela é feita de pessoas e ela é o corpo espiritual de Cristo. E como organismo vivo, ela também pode adoecer. Hoje eu vou falar de uma das doenças que pode atacar a igreja de Cristo. A síndrome de Laodiceia, nada a ver com a minha mãezinha que está aqui hoje, tadinha. Botaram o nome logo da igreja de Laodiceia, logo hoje, né, mãe? No início do livro de Apocalipse, no capítulo 3, o autor endereça carta a 7 igrejas diferentes. Alguns comentaristas acham que ele está falando de 7 fases pelas quais a igreja ia passar ao longo da história até a volta de Jesus. Uma outra corrente acha que ele está falando de 7 condições da igreja, ou seja, existe cada uma dessas igrejas coexiste ao longo do tempo. Entende? Aquelas 7 igrejas são 7 situações, 7 contextos. Sempre haverá uma igreja de Laodiceia. Eu prefiro essa segunda corrente. E a igreja de Laodiceia na carta é uma das mais problemáticas. Eu quero falar sobre isso com vocês hoje. Eu quero falar sobre a síndrome de Laodiceia. Então, abre para a gente Apocalipse 3, a partir do 14. Deve estar aí marcado já no texto. Eu vou ler aos pouquinhos, tá? O anjo da igreja em Laodiceia escreve: estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Essa revelação é entregue pelo anjo da igreja, mas ela é da parte de quem? Quem é o Amém? O Amém é Cristo. Porque quantas são as promessas de Deus, tantas temos nele o sim, porque também por ele é o Amém para a glória de Deus por nosso intermédio. 2 Coríntios 1:20. Cristo é o Amém. É através de Cristo que as promessas de Deus se manifestam, que a fidelidade de Deus se manifesta. É Ele que fala à igreja. Além disso, quem é a testemunha fiel e verdadeira? Ninguém conhece o Pai senão o Filho e aquele a quem o Filho revelar. Mateus 11:27. O Pai só se revela através do Filho. O Filho é Deus manifesto a nós. A gente hoje tem o costume de ouvir aquilo que quer ouvir. Você liga no YouTube, a gente estava falando lá na porta, tem alguém pregando aquilo que você quer ouvir e dizendo que você está certo. Mas qual é a voz que importa ouvir? A voz daquele que revela o Pai. Amém? Qual é a terceira coisa que ele diz a respeito de Cristo? Ele é o princípio da criação. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, sem ele nada do que foi feito se fez. João 1:3. Você está pronto para receber a palavra que vem da parte de Cristo? Porque é da parte de Cristo que eu vou falar com você hoje. Versículo 15. Conheço as tuas obras, 15:16, que nem és frio, nem quente. Quem dera fosses frio ou quente. Porque assim, porque és morno, nem és quente, nem frio, estou a ponto de vomitar-te de minha boca. Que coisa pesada. Mas Jesus está falando de 3 tipos de igreja. Que é a igreja fria. No nosso tempo, é a igreja da teologia liberal, da teologia europeia, que tem a Bíblia como ponto de partida, mas não crê que ela é a palavra revelada e poderosa de Deus. Trata a Bíblia como literatura. Escolhe o que vai reconhecer como revelação. Não crê no seu poder. Tenta cientificizar a Bíblia ao invés de recebê-la como palavra de fé. E aí não consegue ser ciência nem igreja. Nem fé. É nada. O que é a igreja fria?
É a igreja cessionista. Cessionismo é uma corrente teológica que fala que os milagres cessaram no tempo dos apóstolos. É uma igreja que não crê nos milagres, que não crê nos dons do Espírito Santo, que não crê no dom de línguas, que não crê no dom de profecia, que não crê nos milagres de cura, nas manifestações sobrenaturais de Deus e que não permite que se busque o poder de Deus. E durante anos, um segmento importante da igreja expulsou os membros, os pastores das igrejas que pregaram o poder, e muitos ainda fazem, porque é uma igreja fria. O que é uma igreja fria? É uma igreja que vive em função dos seus próprios interesses. É uma igreja que vive em função dos seus próprios programas. É uma igreja que não tem espaço para os perdidos. Muitas vezes os perdidos nem encontram espaço dentro da igreja. Sacraliza tudo, a mobília, o prédio, as instituições, e vive paralisada. Igreja fria. Um retrato de boa parte da igreja cristã. O que é a igreja crente? A igreja crente quando crê que a Bíblia é a palavra viva de Deus. Porque nós só somos igreja porque conhecemos o Deus da palavra através da palavra de Deus. A fé na inspiração das Escrituras, a fé na inerrância das Escrituras é o que nos torna igreja. E quando a gente perde a fé na Bíblia, a gente começa a morrer. Que é uma igreja quente. É uma igreja que crê no poder de Deus e busca o poder de Deus. Porque é através do poder de Deus que o Cristo se manifesta ao mundo. As pessoas querem crer em Cristo, mas eles só vão crer em Cristo se nós manifestarmos Cristo. Porque muitas vezes o mundo fala, eu creio em Jesus, eu não creio em você. Porque palavras bonitas muita gente diz. É o poder de Deus que manifesta o Deus poderoso. Igreja crente é aquela que vive o reino de Deus e entende que a sua missão é alcançar os perdidos e transformar vidas. A gente não vive para fazer programinha, congressinho, para dar brinde, para fazer camisa, para cumprir um calendário, para preservar um prédio. Para isso não precisa de igreja, tem clube. Tem loja, tem escola de samba. Igreja não é um clube de autoajuda, a igreja existe para manifestar Deus no mundo. Essa é a nossa missão. Isso é uma igreja quente. Mas e a morna? A morna é a igreja que confessa que a Bíblia é a palavra de Deus, onde a palavra de Deus é pregada, mas ninguém se importa. Onde a Bíblia fica parada o dia inteiro dentro de casa, porque não é lida. Onde o povo perece por ignorância, porque não estuda a Bíblia e não pratica. Igreja morna é aquela onde há palavra, mas ninguém se importa. Ela fica morna. Igreja morna é aquela, onde há liberdade para buscar o poder, mas ninguém busca. É aquela que não ora, que não jejua, que não consegue orar 30 segundos durante o culto. Enfastiada. Lá vem o pastor de novo mandando a gente orar. Ai, que canseiro, eu vim aqui para ouvir a mensagem. Isso é uma igreja morna. Não estou falando de acordar cedo no sábado para vir orar, não. Eu estou falando de não conseguir orar 1 minuto. Depois de um período de louvor abençoado. Isso é uma igreja morna. E sabe por que a igreja fica morna? Porque ela está preocupada demais com seus próprios interesses. Porque está preocupada demais em viver nesse mundo. E ela se torna uma igreja morna. E
agora eu te pergunto, que tipo de igreja nós temos sido? Vamos continuar lendo? Versículo 17, 18. Pois dizes, estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma, e nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Versículo 18, aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo, para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungires os olhos, a fim de que veja. Ele começa dizendo quem a igreja pensa que é. Ao contrário da maioria das igrejas, e aquelas igrejas, quando João escreve o Apocalipse, eram igrejas reais. Ele escreveu para o contexto de perseguição que ele vivia. Só que aqueles processos se repetiram ao longo da história. Laodiceia era uma cidade sem perseguição. E quando não há perseguição, a igreja prospera, porque a vida no Evangelho faz a gente prosperar. Os filhos dos crentes prosperam porque têm lares sólidos, têm pais e mães presentes, porque têm a proteção de uma família. Os crentes prosperam porque têm uma vida regrada, porque aprendem a prosperar através do trabalho, a valorizar o recurso, a acreditar que Deus abençoa o trabalho a longo prazo, a dizer a verdade, a ser responsáveis, a serem confiáveis. Quem não quer trabalhar com um crente de verdade? A igreja prospera. A igreja de Laodiceia era uma igreja sem tribulação e por isso prosperava. Eles compravam casa e ninguém tomava as casas deles. Eles tinham filhos e ninguém matava os filhos deles. Nem os cônjuges, nem os pais. Eles não eram presos, eles eram felizes. Só que essa felicidade material estava tirando dos olhos deles a perspectiva da missão eterna deles como igreja. Eles diziam, eu tenho casa. Uma época de miséria. Vamos lembrar que antigamente as pessoas eram pobres, passavam fome, moravam em casas minúsculas, morriam cedo, e eles viviam bem. Eles diziam, não, eu sou bem, eu estou bem. É bênção de Deus. Bem teologia da prosperidade. Se minha casa está bem cuidada, está boa, eu sou abençoado. Vamos contextualizar. Se eu troquei de carro, eu sou abençoado. Se eu tenho dinheiro no banco, eu sou abençoado. Se eu tenho uma televisão, rapaz, cada televisão bonita, a gente vai visitar. A gente acha que tem uma televisão boa, vai na casa dos irmãos, a televisão eu não consigo fazer assim. Não sei como é que não fica bronzeado assistindo aquela televisão, porque aquilo... Nossa! E bota streaming, bota série, eu sou abençoado. Celular bacana, roupa nova, eu sou abençoado. Isso não é bênção. Ele falou, vocês acham que são ricos? Vocês são miseráveis. Porque Deus não olha a sua vida do ponto de vista terreno. Deus nem liga para quanto você tem no banco. Deus não liga para quanto você dá de dízimo, contanto que seja 10%. 100 mil ou 10 mil, para Deus é a mesma coisa, contanto que seja o seu dízimo. Deus quer a sua fidelidade. Só que você sacrifica o seu recurso para demonstrar fidelidade a Ele. O cara que não depende de Deus quando ganha pouco, fala que não paga porque não dá, porque ele ganha muito pouco. O cara que ganha muito, que não é fiel, fala, não vou pagar porque eu não vou dar esse dinheiro todo para a igreja. Os dois são infiéis. Para Deus não importa quanto você dá, contanto que seja o seu dízimo, contanto que seja a sua fidelidade. Eu estou bem, meu casamento está bem, eu não preciso ir para a igreja não. Eu estou bem, minha carreira está bem, eu não preciso ir para a igreja não. Eu estou com saúde, eu não preciso ir para a igreja não, ainda mais agora que tem internet. E acha que está bem, não está bem. Se o reino de Deus não é a prioridade na sua vida, você não está bem.
Se são os bens materiais e as conquistas financeiras que dão sentido à sua vida, você não está bem. Porque Deus não está olhando para essas coisas. O que ele fala? Aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo para te enriqueceres. O que ele está falando? Está falando de bens materiais. Deus é o joalheiro agora, Deus é o ourives agora. Deus está falando de riquezas espirituais. De buscar o crescimento espiritual, de buscar os dons espirituais, de servir a Deus no ministério, para juntar riquezas da eternidade, onde o ladrão não rouba, onde a traça e a ferrugem não roem. Onde as glórias desse mundo não passam. Deus está falando, para de juntar dinheiro onde a coisa acaba. Eu gosto de carro, às vezes eu fico conversando com gente que entende carro, com mecânico. O carro que era tudo, quando eu era novo, agora é um cacareco. Tinha carro que valia o preço de um apartamento. E agora não vale o preço de uma bicicleta nova. O cara bota um carro para vender, coloca venda, o outro gaiato escreve embaixo, duvido. A casa acaba de decorar, daqui a pouco já não está mais na moda, ou o bairro deixa de ser um bairro chique, muda. A beleza da gente. Chega uma hora que o botox não dá conta. Tem gente que faz tanta cirurgia plástica que fica assim. Continua velho. Porque a vida passa. E você achando que a sua riqueza está nessas coisas, está falando, para de juntar dinheiro, onde o ladrão rouba, onde a ferrugem come, onde a traça come. Busque comigo ouro refinado, busque riquezas espirituais. E Jesus Cristo fala para a gente buscar primeiro o reino de Deus, que as outras coisas vos serão acrescentadas. A gente não precisa de metade do que pede para Deus. Às vezes a outra metade, se a gente ganhar, a gente para de vir à igreja. Busque tesouro em Deus. A gente é muito frustrado porque cobiça demais as coisas desse mundo. Eu li uma coisa legal de um pensador de direita na internet. Se você conquistou 90% das coisas que queria, começa a se perguntar se vale a pena lutar pelas outras 10%. Às vezes a gente estabelece alvos tão apertados que não desfruta o que tem. Tá, a gente não chegou a 50%, 60% ainda está falando em casa, mas assim, sua felicidade não está na decoração da sua casa, não está na sua folha de pagamentos. Sua felicidade está nos seus relacionamentos, a começar pelo seu relacionamento com Deus. E você vive em função desse mundo, desse mundo, desse mundo. E muitas vezes Deus permite que a tribulação entre na sua casa para te obrigar a mudar as suas prioridades, porque quando o negócio apertar, você vai vir à igreja. Vai achar tempo para orar. Fica de brincadeira fora da igreja. Não estou falando de quem está em casa por causa da Covid, não. Estou falando de quem está em casa porque está frio, porque está com preguiça. Tem gente indo para a igreja de bicicleta nesse frio, debaixo de chuva, de ônibus. E tem gente com medo de pegar frio da porta do carro até a porta da igreja. Igreja de Laodiceia. Tem gente que nem fala para os conhecidos que é crente para não ter que responder pergunta. Porque não se importa com a perdição deles. Igreja de Laodiceia. E Deus está falando, acorda. Olha, ele fala, compre ouro fino e colírio para ungir os olhos, a fim de que vejas. Porque a nossa visão
Está deturpada. A igreja de hoje é muito utilitarista. Vou dizer de novo, se tem dinheiro e tem saúde, acha que tem tudo. Se está sem dinheiro ou se adoeceu, acha que não está bem, que tem uma coisa a ver com outra. Muitas vezes a pessoa é muito mais fiel a Deus quando não está na época de crise e se acomoda quando a bênção vem. Melhor você viver na presença de Deus, porque daqui a pouco a sua vida passa. Assim, ó. E Deus te chama, Ele fecha a tua conta. E o que você fez no reino de Deus? Tem gente que gasta a vida toda sem se preocupar com a velhice. Tem gente que gasta a vida toda sem se preocupar com a eternidade. Ele fala, abre os olhos. Deus quer salvar as pessoas à sua volta. Abre os olhos, o Espírito de Deus está aqui. Eu não sei nem por que eu vou falar isso. Passa 40 minutos, 1 hora na esteira e não consegue ficar 55 minutos orando. Não sei para quem eu falei, mas eu sei que foi para alguém. A esteira vai salvar os teus parentes que estão se perdendo. A esteira vai te tirar da crise quando a enfermidade chegar, quando o desemprego chegar. Vai passar o céu, vai passar a eternidade no céu ou na esteira. Perder peso é importante, ter saúde é importante. Eu caminho orando. Eu oro porque eu preciso, eu caminho também porque eu preciso. Mas a eternidade é mais importante. A gente estuda para ter uma qualificação porque precisa trabalhar. E você deve lutar para ocupar um lugar de honra nesse mundo, sim. Porque se o justo não ocupar, o ímpio ocupa. Mas se estuda para prosperar, porque não estuda para crescer na fé. Deus está falando, abre os olhos. Tua vida está passando e as tuas prioridades estão invertidas. E aí ele fala, versículo 19 a 21. Eu repreendo e disciplino a quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei na sua casa e cearei com ele e ele comigo. Ao vencedor dar-lhe-ei que sentar-se comigo no meu trono, assim como eu também venci e me sentei com o meu Pai no seu trono. Jesus quer que você ajude a Ele a cumprir a sua missão aqui na terra, para que você compartilhe da glória dele na eternidade, porque o preço que você pagar pelo reino de Deus aqui na terra vai ser a medida da sua recompensa na eternidade. Deus não se importa com a sua classe social, com a sua conta bancária, com a sua aparência. Deus não liga para o fato de você ter ficado velho. Deus não te julga por nada disso, se você fala certo, se fala errado. Jesus está preocupado com o projeto eterno que Ele tem para você. Porque você vai morrer, vai para o céu e depois vai ressuscitar quando Jesus voltar e vai ser filho de Deus para sempre. Mas que filho de Deus você vai ser? Não vai haver mais de Cristo em você na eternidade do que agora, só que vai se tornar aparente. E tem crente, como dizia meu bisavô, que só é salvo para morrer. Só não vai para o inferno. Não constrói nada no reino, não prioriza nada o reino. E Deus está chamando ao despertamento. Porque Ele fala, eu corrijo a quem é filho. O ímpio, ele não corrige porque não é problema dele. Vai pagar no inferno, não paga aqui. A gente, Ele corrige. Ele fala, eis que estou à porta e bato. Ele não está falando com gente descrente, não. Ele está escrevendo para uma igreja. Ele está dizendo, eu quero entrar na tua casa, eu quero entrar na tua vida. Eu estou batendo e você não abre. E aí se pergunta por que as bênçãos não vêm. O que ele falou? Eu corrijo a quem é filho. Uma coisa que eu aprendi com Deus é deixar a pessoa sofrer as consequências das suas decisões, senão ela não se conserta. Chega uma hora
no crescimento dos filhos. Quando a criança é pequena, você cerca ela de cuidados, porque a criança é muito frágil, é muito vulnerável, qualquer acidente pode matar, você tira tudo que é perigoso. À medida que ela cresce, tem que deixar um perigozinho em volta. Tem que deixar ela errar um pouquinho, tem que deixar perder um pouquinho, tem que deixar ser derrotada um pouquinho, se machucar um pouquinho para aprender. Não faz. E quando a pessoa erra feio, tem que ter consequências, senão ela continua errando. Muitas vezes a tribulação que vem sobre a sua vida é consequência das decisões que você tomou. E Deus não vai tirar até que você mude de atitude. Muitas vezes é Ele apertando. Vamos ver se Ele acha o caminho da igreja agora que está no aperto. E aí você vem. Porque se não vier o aperto, não passa. Jaqueline viu o meu sofrimento. Eu orei a semana toda, Deus não falou nada. Deus, me dá uma mensagem nova, me dá uma mensagem antiga, me diz o que pregar, Deus não falou nada. Fiquei orando até tarde ontem na varanda. Nada. Quando eu cheguei aqui de manhã, Deus falou, prega essa. Para não mexer, não escolher e não amaciar. A gente, não, tem que dar uma... Não, tem que dar nada, é essa. E é principalmente para você que está em casa sem necessidade. Enfastiado. Pai de filho, adolescente, pré-adolescente. Na fase que o filho mais precisa está na igreja. Você está em casa. Quando ele crescer, você vai querer trazer ele para a igreja, ele não vai querer vir. E a gente que é pastor fala, aconselha, o crente não ouve. Quantas vezes eu cheguei como pastor, falei, aconselhei, a pessoa não ouviu. Aí chega 5 ou 10 anos depois, pastor, se tivesse feito o que o senhor falou, eu falei, pois é. Ela foi falar o quê? Pois é. Agora o que eu faço? Ora. Agora está feito. Agora o filho cresceu fora da igreja, agora o casamento acabou, agora foi demitido do emprego, agora é hora. Se humilha na presença de Deus, quem sabe Ele estende a misericórdia e tira você da tribulação que você plantou. Mas eu estou pregando para você agora. Porque as prioridades da sua vida estão invertidas e o seu tempo está passando. Pior não é a consequência imediata dos caminhos errados. Pior é a consequência eterna quando você chegar no céu e ver o plano que Deus tinha para você e aquilo que você realizou no reino porque tinha outras prioridades. Mas vai lá, eu tinha isso para você, você chegou até aqui, a escolha é sua. Acorda, igreja. Acorda, igreja. Pior do que ser frio ou ser quente é ser morno. Vamos levantar e vamos orar? Levanta e pede perdão a Deus. Porque Ele não tem sido prioridade na sua vida. Pede perdão a Deus. Fala, Deus, perdão. Porque eu tenho te dado a sobra do meu tempo. A sobra do meu trabalho. A sobra do meu dinheiro. A sobra da minha atenção. Perdão. Porque entre as pessoas a quem eu priorizo, o Senhor não está nem na lista. Seja honesto com Deus. Fala com Ele. E até quando Deus te acorda para orar, você vai ver televisão. Pede perdão a Ele. Não há relacionamento sem tempo.
Você precisa de um tempo de intimidade com Deus. Se você não tiver tempo para os seus filhos, você perde seus filhos. Se não tiver tempo para o seu cônjuge, você perde o seu casamento. Se não tiver tempo para Deus, você perde a fé. Pede perdão a Deus por não ter tempo para Ele. Senhor, perdão pela falta de prioridade no Teu reino. Porque nós temos vivido na acomodação, enfastiados. Oh Deus, muda as nossas prioridades, Senhor. Numa época de futilidade, que nós sejamos uma igreja fiel. Senhor, nós queremos a Tua presença, nós queremos o Teu poder. Em nome de Jesus, perdão, Senhor, por todo o tempo e por todo o recurso desperdiçado longe de Ti. Nós te oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Pode sentar. Irmã Helenice, para os anúncios. Paz, irmãos, bom dia. Vamos aos anúncios. Terça-feira, às 15 horas, tarde da bênção, presencial. Então, todas as irmãs ou irmãos que estiverem em casa e puderem vir à tarde da bênção, é uma bênção, né? Tem palavra, tem louvor e a gente sente a presença do Senhor aqui. Às 20 horas, homens de oração, também presencial, né? Com cada dia, cada terça-feira um tema, como já foi anunciado pelo irmão Arthur, né? Na quarta-feira, às 20 horas, louvor, oração, palavra de Deus. A mesma coisa, às quartas-feiras, o pastor já disse, toda quarta-feira o louvor é igual, o louvor, a adoração, a palavra, é igual aos domingos. Então, quem puder, estiver em casa, vem aqui também. Sábado. Todo sábado, às 9 horas, tem consagração. Todo primeiro sábado do mês, tá? Já é no próximo sábado, tá? Então, primeiro sábado do mês é o sábado que vem. Então, quem puder, vem às 9 horas. Domingo, 9 horas, escola bíblica. Às 10h30, culto de louvor e adoração. 18 horas, classe de jovens, classe de adolescentes. E às 19 horas, o culto de louvor e adoração. Campanha do quilo. Quem puder, traga, por favor, 1 quilo de alimento não perecível. Que possa lá, que tenha na sua casa, que possa trazer para ajudar os irmãos necessitados temporariamente. Tá bom? Esse quilinho, cada um de nós trazendo alguma coisa, 1 quilo, pode ser também 1 quilo de açúcar, estou olhando aqui, um óleo, né? Um elemento, um produto que seja não perecível, que possa fazer uma cesta, tá bom? Bazar, o nosso bazar é para construção, são peças doadas pelos irmãos, né? Quem tiver essas peças e puder trazer, por favor, tragam limpinhas, lavadinhas, né? Mas não se aceita só roupa. São roupas, acessórios, sapatos, bolsas, né? Então, o que você tiver em casa, que estiver em bom estado de conservação, que um irmão possa também utilizar, né? Os valores são baratinhos, é para ajudar na construção, tá bom? E agora a festa da roça, né? No dia 23/7, nós teremos a nossa festa da roça às 19 horas. A lista já está lá na frente, lá onde está o irmão Vivone, tá bom? Então, se for trazer doce, salgado, refrigerante, vocês possam já anotar para ficar bem organizadinho. Obrigada. O retiro 2023, já que vai falar? O retiro, ele já está aí a todo vapor. Existe um carnezinho, né,
que as pessoas já podem ir pagando, fica mais fácil. Você pagando aos pouquinhos, né? Tem pessoas que querem pagar tudo no final, ok. Mas quem quiser pagar no final, tem que pelo menos dar um sinal para segurar a vaga. São poucas vagas, não são tantas vagas assim, tá bom? Cantina. Cantina à noite. Vai, a Márcia vem falar. Vem, Márcia, falar. Graça e paz, amados irmãos. Hoje é a nossa cantina, né? Cantina do departamento infantil. Então, quem puder estar ajudando, abençoando esse departamento, porque o dinheiro que a gente vai estar utilizando, vai estar usando, vai ser para melhoras das salas, né? A gente precisa comprar coisinhas para enfeitar a sala, para ficar uma sala mais aconchegante para nossas crianças, tá? Então, a gente teve o desejo, as tias, o desejo de fazer cantina para essa finalidade. Então, hoje a cantina vai ser assim muito gostosa por causa do tempo, né? Então, vamos ter uma polenta cremosa, tá? É feita pelo chefe, irmão Rafael, perdão. Então, eu tô com o Arthur na cabeça. Ô, glória! Mas o irmão Rafael, nosso chefe aqui da nossa igreja, chefe, né? Então, ele vai estar fazendo a polenta cremosa pra gente. Aí você tem duas opções, ou a polenta ou o macarrão. O penne vai estar com molho de linguiça toscana ou então a nossa costela, tá? E a costela vai ser acompanhada com agrião e a linguiça toscana com queijo parmesão ralado. Então, vem abençoar o departamento infantil, tá tudo muito gostoso, a gente fez com amor, tá? Para abençoar os irmãos e os irmãos também poderem abençoar o departamento infantil, tá? Deus abençoe a vida dos irmãos. Tem cavaca também, irmãos, e tem bolo pudim, que mais? Eu que fiz e não sei. Pavê de abacaxi com coco, tá bom? Deus abençoe. Amém. Vamos ficar de pé e vamos orar. Consagração no próximo sábado, não percam. Eu também tenho mais sono quando está frio, mas é uma bênção. Amém? Pai, obrigado pelo domingo abençoado, porque o Senhor tem nos suprido e nos guardado. Agora, Pai, leva-nos em paz de volta aos nossos lares, cobertos por Teu sangue, guardados de todo mal. Nós te oramos em nome de Jesus. Amém. Que o amor de Deus Pai, a graça do Senhor Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo sejam convosco e com todo o povo salvo de sempre. Amém. Que Deus os abençoe e leve em paz.